Bom, pessoal, então, né, dando continuidade aí ao que nós iniciamos na última aula, que nós estivemos falando aí, né, sobre o exercício da liderança, para dar essa continuidade, a gente pensar no exercício da liderança, a gente vai pensar nas ideias de poder, política e cultura organizacional, né? Já que porque o exercício da liderança ele vai estar muito atrelado à questão do poder do líder, né? Então, o poder, por exemplo, de influenciar, né? A política é como vão se dar as coisas, como vão se dar as relações, e a cultura ela vai estar muito relacionado aos valores, né, que compõem uma determinada organização, né? Então, os valores, a ética dessa organização vão estar relacionados à cultura organizacional. Claro, a gente vai entender isso daqui melhor por partes, né? Então, qual que é a ideia, né, do poder quando a gente está falando em liderança, da política, né, e da cultura, né? Então, como a gente viu, né, até agora, né, a liderança ela vai ter muito a ver com a influência eh, que o líder, né, que essa pessoa que é o líder, ele tem sobre as outras pessoas, né? Então, por isso que a liderança geralmente ela vai estar associada aí aos cargos, funções, né? Dentro de uma organização vão estar aí, por exemplo, funções de destaque, né? Muitas vezes a função é até mesmo chamada de líder, né? Depende do tipo de organização. E aí, claro, que obviamente isso aí tem muito, pode ter muitos demagogia e pode não, né? Então, por exemplo, você pode ter lá uma pessoa que é o chefe de não sei o quê, né, que é o cargo ali de chefe, e a pessoa é realmente uma figura de liderança, né, uma figura que atua de acordo com as premissas de liderança, influencia, respeita os demais, né, e atua efetivamente como um líder, né. Já você pode ter ali dentro de uma empresa que ela é altamente hierarquizada, verticalizada, né, tem uma hierarquia mais vertical, e você tem aí uma pessoa que ela recebe um cargo que é líder, por exemplo, líder operacional, e ela atua na questão de chefia, né? Tipo, eu mando, você obedece. Nesse sentido, né? De chefiar, né? De mandar, né? Não de influenciar. E aí que é distinto, né? Então aí depende, né? Muito da organização. Então muitas vezes você pode ter uma organização que ela tem uma posição ali que se chama líder de não sei o quê e ele não é líder, né? Assim, pode ser em algum momento, pode não ser na maior parte dos momentos. Você pode ter alguém ali que, por exemplo, é chefe de departamento, mas esse chefe de departamento é naturalmente reconhecido pelas demais pessoas, como uma figura de liderança, né? E aí, por ela ser uma figura de liderança, ela consegue exercer poder, né, sobre as outras pessoas a partir dessa influência, a partir das outras pessoas verem sentido, né? É, no que essa figura, né, representa, no que ela faz, né, e o que ela desenvolve ali de acordo com as premissas da organização, né? Quando a gente está pensando na busca ali pelos resultados organizacionais, né, que vão ser aí é, de influência para todos que estão na organização, né? De modo geral, como a gente viu na última aula, uma organização, a gente vai pensar ela buscando que ela tenha competitividade, né? Ou seja, ela vai ter competitividade no sentido de que ela vai buscar reunir características relativas à qualidade que possibilitem que ela obtenha maior espaço dentro do mercado, né? Então, qualquer organização, né, desde as mínimas, que tem uma, duas pessoas, até organizações que têm milhares de pessoas, você vai ter que ter aí, né, uma ideia pró-competitividade. Por quê? Né? Se você oferece um serviço ou um produto que não é competitivo, ele vai facilmente perder espaço para outros produtos e serviços. Então, a sua organização ela vai deixar de ter espaço dentro desse mercado, né, e vai chegar aí à morte da organização, né, dentro do ciclo de vida, né, tem um ponto aí, né, de descontinuidade. Então, ela vai chegar ali muito rapidamente nesse ponto de descontinuidade. Então, a busca de uma organização é por competitividade, certo? Então, pensando-se, né, essa ideia da competitividade, é super importante que você tenha a integração das pessoas e que as pessoas colaborem efetivamente para que haja competitividade, né? Que o conhecimento, o capital intelectual dessa organização, ele possibilite, né, uma melhoria contínua e que essa melhoria contínua possibilite ser competitivo dentro do mercado, né? Dentro desse ambiente, né? Descentralizado e distribuído, aonde pessoas querem, né, e necessitam de determinados produtos e determinados serviços, né?
Então, é bastante interessante pensar isso, né, e entender isso, né? O líder, né, quem exerce a função de liderança, deve ter aí uma visão holística e que entenda essa situação, né? Muitas vezes a gente escuta aí falar o mercado, o mercado, o mercado, né? E aí o que é o mercado, né? O mercado parece que é uma entidade, né? Igual, não sei se já ouviram falar, né? O Adam Smith, né? Que é aí considerado o pai da economia, ele fala na mão invisível do mercado. E aí, né, você pensar, a mão invisível do mercado é como se houvesse ali, né, um ser, né, mercado, e que ele decide ali como são as coisas. Na realidade, não é assim, né? Quando a gente está falando de mercado, a gente está falando de várias situações ímpares, né, e separadas, que estão atreladas ao que cada pessoa quer, né? Então, por exemplo, muitas pessoas querem um determinado produto, um determinado serviço, né? O que vai acontecer com esse produto ou serviço? De acordo com a escassez que ele tem, de ele não conseguir atender a todas as pessoas, geralmente isso daí vai ser traduzido como aumento do preço, né? Então, você tem um produto que muita gente quer e você tem pouco dele, ele vai ficar mais caro. Agora, o contrário também é verdade, né? Você tem muito de um produto que pouca gente quer, então é a tendência que esse produto aí ele vai ter um custo menor, né? E aí a ideia de mercado é isso, né? São essas várias decisões individuais, né? De indivíduos, né? E que acabam aí, né? Formando, né? Caminhos, certo? Então, quando a gente está falando em mercado, a gente vai estar falando nisso, né? Então, são vários indivíduos, né? O mercado, quando a gente fala, não é uma questão de uma pessoa ali, né? Ou algumas pessoas ali que determinam para onde que isso vai, mas sim, né? É, a, a, as vontades, né, muitas vezes subjetivas de cada uma das pessoas que contribuem nesse emaranhado, né, de relações, certo? Bom, dessa maneira, o líder, né, ele vai buscar influenciar, né, as pessoas e os resultados, consequentemente, né? Então, o líder ele tem o poder de influenciar as pessoas e os resultados dentro de uma organização. E aí a gente vai pensar muito essa questão de cada pessoa ela vai ter aí suas próprias questões, né, específicas. Cada pessoa é diferente entre si. Então, a ideia é de que uma figura de liderança ela possa aí compreender essas diferenças e ela possa aí, né, ter o poder de influenciar, de barganhar, né, de efetivamente fazer com que o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado, faça sentido para essas pessoas, né? Então, por isso que, por exemplo, a liderança ela vai ter aí, geralmente, quem demonstra dentro de uma organização essas características de liderança, é comum que elas acabem sendo postas em cargos, né, funções de autoridade, posições de gerência, de supervisão, justamente porque se percebe que existe essa capacidade, esse poder de influenciar as pessoas, né, e, consequentemente, os resultados, né, para que uma organização ela possa alcançar o que ela busca, né, de acordo com a visão dela dentro do mercado. Como a gente já viu, né, a gente tem ali a organização e dentro da estratégia de uma organização, dentro lá do planejamento estratégico de uma organização, do plano de negócios de uma organização, a gente vai ter lá as definições de missão, visão e valores, né? E aí a missão, como a gente já viu, ela está relacionada o porquê daquela organização existir, né? Ou seja, o motivo, a justificativa, né? Qual é a missão dela, por que que ela existe, né? Qual é a função social dessa organização? A visão é aonde essa organização quer estar, né? De acordo com a missão que ela tem, o objetivo social dela ali, né? A gente está falando objetivo social, mas assim, porque uma organização ela nasce buscando atender uma demanda da sociedade. Então, por isso que a missão seria aí, quando a gente for pensar, um objetivo social, né? A gente não está falando necessariamente, por exemplo, no que a gente fala de trabalho social, trabalho voluntário, né? Causas sociais, né? Porque a palavra social acaba sendo muito ampla, né? Então, quando a gente fala assim, uma demanda social, ou seja, é uma demanda da sociedade, né? Uma demanda que as pessoas, né, os indivíduos entre si, e de acordo com como eles estão agrupados, eles têm, né? Então, por exemplo, uma demanda social é comer, né?
Então, uma demanda biológica, fisiológica e, consequentemente, social, né? Então, por exemplo, uma empresa que ela produz aí, né, uma empresa do agro, né, que produz tomate, ela está atendendo uma demanda social relativa à alimentação, né? Tá certo? É uma demanda da sociedade, né, por esse produto. Tá beleza? É... Então, né, dessa maneira, a gente vai pensar o quê, né? Que o líder, né, ele vai ter aí esse poder de influenciar as pessoas e os resultados. Então, que é o que a gente está falando aqui. E aí, o que é esse poder, né, de influenciar as pessoas e os resultados, né? O poder, ele vai ser a habilidade, né, de fato, de influenciar as outras pessoas e os acontecimentos. Então, isso daí vai ser o que representa as reservas do líder, né? Ou seja, né, o líder, né, ele serve para quê? Ele serve para isso, ele serve para, de fato, influenciar as pessoas e, consequentemente, influenciar os resultados, né, influenciar os acontecimentos. Porque, de acordo com que uma pessoa que está em uma posição de liderança, ela influencia as pessoas, essas pessoas elas vão desenvolver as suas tarefas de uma determinada maneira. E isso, consequentemente, influencia os acontecimentos, influencia como as coisas vão acontecer e, consequentemente, quando a gente for pensar dentro do âmbito de organização como empresa, vai influenciar nos resultados do que a empresa espera, do que a empresa almeja, né? Então, dentro dessa meta de visão da empresa, a gente vai, o líder, ele vai ter a grande funcionalidade de estar influenciando as pessoas, influenciando os acontecimentos para irem de acordo com essa visão da organização. Então, é por isso que a figura de liderança ela é tão importante, certo? E aí, o líder, né, ele pode ter as diferentes métricas, diferentes métodos para estar influenciando aí as pessoas, né? De acordo com como essas pessoas vão ser influenciadas, certo? Então, a essência do poder, né, ela está em controlar o comportamento dos outros, né? Então, essa influência do líder sobre os seguidores dele, né, ela se baseia em uma série de fatores, né? E essa série de fatores são considerados aí como bases de poder, né? Então, o que dá o poder para esse líder, certo? Pode ser um combinado, né, dessas bases e pode ser uma dessas bases, né, ou mais de uma, né, né, duas, três, né, que estejam correlacionadas para, de fato, ter o poder sobre a ação de outras pessoas, né? E aí você fala dessa maneira, pode até parecer, né, uma coisa meio, pô, ter o poder sobre outras pessoas, mas acaba sendo isso, né? O poder de influenciar, o poder de fazer com que o outro ele desenvolva determinadas tarefas, né, que estão de acordo com o que é desejado, e muitas vezes, inclusive, né, o que é necessário mesmo para que esse outro tenha aí resultados, né, expressivos em relação ao seu trabalho, né? Então, por exemplo, muitas vezes um colaborador, né, mais básico de uma organização, ele pode pensar, não, porque eu estou aqui e não sei, né? Eu tinha muito essa visão, né, de tipo, não, não, isso daqui o que eu estou fazendo não importa tanto, né, na realidade é assim, né, e que não é, né? E muitas vezes acaba tendo isso, né? Quem às vezes está ali na ponta, ali na parte básica ali da, da, da organização, vamos dizer assim, no chão de fábrica da organização, muitas vezes não vê, não enxerga a importância dele dentro dessa organização como um todo, né? E como que isso daí influencia para a organização e para que essa organização, né, dê o retorno para ele, né? E é basicamente aquela história, né, do que às vezes a gente acaba aprendendo aí, né? Que, por exemplo, se você trabalha em uma empresa e essa empresa vai bem e percebem que você está realmente se dedicando, tem ali visão de dono, né? Que isso aí, a visão de dono é até dita como uma soft skill, né? Quando a gente fala de soft skills, né? Uma das soft skills desejadas, almejadas, é essa visão de dono, né? Que é você realmente se importar ali com os resultados da organização, para o rumo que essa organização está indo, independentemente da posição que você ocupa, né, nessa organização. E aí, isso daí, naturalmente, é percebido, né? Naturalmente, na maioria dos casos, vai ser percebido, e de acordo com que uma organização ela cresça, né, as pessoas, né, que estão ali dentro dessa organização, elas vão, né, ter melhores e maiores oportunidades. Se você trabalha em uma empresa, esse é o seu único trabalho,
e essa empresa ela quebra, o que vai acontecer, né? Você quebra também, né? Então pensar, não, não importa aqui, eu não me importo com aqui onde eu estou trabalhando, tudo mais. Isso é um clássico pensamento de quem é mais jovem, né? E aí é aquela coisa, né? E aí, onde você trabalha, fecha, né? O que acontece contigo, né? Você também, né? Tá sem emprego, né? Então, né, na realidade, muitas vezes, né, o líder, né, ele vai tentar transmitir algumas dessas ideias, né, pro colaborador, né, para os demais colaboradores, né, que não têm já essa visão holística da importância dele para a organização e a contrapartida da organização com ele, certo? Então, uma dessas maneiras, uma das maneiras de ter aí o poder de influenciar os colaboradores dentro de uma organização é através da recompensa, né? E aí essa recompensa, às vezes, é uma coisa muito simples, né? Pode ser por palavras e atos, né? E aí, quando a gente está falando da recompensa, essa recompensa dentro de uma organização, ela pode adotar diferentes estratégias, tá? Uma recompensa, ela pode ser, por exemplo, lá aquela que vocês já viram, provavelmente algumas empresas lá tem lá o funcionário do mês, né? Bota lá o retratinho, né? E tá ali porque é quem ali se dedicou e tudo mais, né? Aquilo ali é uma recompensa, um reconhecimento. Então, o reconhecimento é uma recompensa, né? E aí, isso daí muitas vezes vale mais para aquele colaborador do que simplesmente dar um abono, né, salarial para ele, né? Então, às vezes, o agradecimento ali, né, um ato como esse, acaba sendo muito mais recompensador, né, do que se ele tivesse ali um abono de, sei lá, R$ 100 em um mês, né? Então, isso daí eu estou falando para quem ganha aí R$ 1.500 e tal, né? Às vezes o cara até vai fazer diferença ganhar R$ 100, mas muitas vezes, como ele se comporta dentro da organização, pode ser que seja mais vantajoso ter ali o reconhecimento, né, de ser o funcionário do mês, né, do que efetivamente ter esse abono, né, e ter o abono e quem é ali a chefia dele não continua a não tratar ele bem, né. Então esses atos, né, e palavras, eles acabam influenciando, né, a partir da ideia de recompensa, né? Então você consegue liderar, né, ter poder sobre ali como os teus colaboradores, como as partes ali que estão dentro da organização, elas vão interagir a partir desse tipo de atitude, né? Um outro tipo de base de poder seria a coerção. Claro que nas organizações modernas, nas organizações da nossa época, isso já não é mais viável, mas isso pode acontecer, né? A questão da punição e da ameaça. E, claro, aí não existe mais isso? Não, ao contrário, existe isso, né? A gente vê que, por exemplo, dentro do meio militar, isso daí é comum, né? Você tem aí a questão mas não alcançou, né? Não fez o que foi pedido, né? Tem ali a punição, vai para a prisão, né? Tem ali aquela coisa da ameaça e tudo mais, né? E aí é até uma maneira, né? De poder, né, de liderança que talvez, né, no caso ali militar, de acordo com as suas devidas características e restrições, pode ser algo até que funcione, né? Mas, por exemplo, tu vai trabalhar numa empresa e tem alguém gritando contigo ali, isso já não funciona, né? Tá gritando, tá te ameaçando, né? Vai dizer que tu vai ficar preso dentro da empresa, isso não existe, né? Isso existe no meio militar ainda, né? Mas, como eu estou falando, nas empresas modernas isso não existe, né? Isso não é eticamente aceitável, né? Mas a gente pode considerar aí como uma base de poder, né? Como uma base de influenciar a pessoa. Ela vai fazer ali pelo medo, né? Agora, é a melhor maneira de influenciar? Não necessariamente, né? Dentro de uma empresa, né, onde você precisa aí da melhoria contínua, e a melhoria contínua ela está relacionada à aprendizagem contínua e à capacidade de comunicar informações, de validar o capital intelectual, essa provavelmente não é a melhor maneira aí de você estar influenciando que as pessoas, né, colaborem, né? Porque imagina, né? Você como indivíduo, como colaborador de uma organização, você quer dizer ali a sua ideia, a sua contribuição, mas dependendo do que você fale, você vai ser punido. Então, né? Você vai, né? Ter ali criado uma barreira ali, né? Então
não é a melhor maneira, mas é uma maneira aí de ter o poder, né? De influenciar as pessoas. Outra maneira de influenciar, de base de poder, é o conhecimento, né? E o conhecimento, ele às vezes, ele tá muito relacionado ao como você respeita a, aquela pessoa ali, né, que está determinando o caminho que se deve seguir, para onde se deve ir, com uma determinada atividade, um determinado projeto, uma determinada organização, por acreditar que aquela pessoa tem conhecimento sobre aquilo, né? Então, por exemplo, é muito comum, né? Agora, né? Cada vez mais as pessoas têm internet, pode ser até menos, mas é muito comum você vai em alguém, né? Um médico, né? E esse médico, por ser especialista, ele é uma figura de autoridade. E aí, de repente, o cara ele é médico, sei lá, é dermatologista, e ele fala um negócio sobre outra área, né, que não tem nada a ver e que ele nem tem conhecimento. Mas a maioria das pessoas tende a respeitar, né, por conta dessa questão de acreditar que ele é um especialista, né, de acreditar que ele é um médico, então ele sabe do que ele está falando, né? Então a maioria das pessoas tende aí a respeitar, né? É igual nessa coisa aí de Covid, eu não lembro direito a situação, mas tinha um médico que o cara ele era de uma área totalmente diferente, e aí ele deu umas declarações sobre o Covid, e as pessoas assim disseminaram as informações. O cara ele não era de infectologia, né? Não tinha nada a ver com a área dele, né? A mesma coisa foi um outro cara que era Nobel em Química, né? E a área dele de pesquisa de química era uma coisa que não tinha nada a ver com saúde, né, com a área de ciências da saúde. E o cara ele deu as opiniões dele lá em relação ao Covid, né? Agora eu não lembro direito, mas eram coisas assim, tipo que não tinha que usar máscara, uma coisa assim, né? Claro que se você for refletir efetivamente, né? É, do ponto de vista técnico, né? As máscaras de pano, por exemplo, elas não te impedem, né, de obter o Covid, né, ali pela própria dimensão dos espaços dela, né. O ideal é que você use uma máscara que ela seja que ela tenha potencial para proteger contra o risco biológico, né, que é o caso, por exemplo, da N95, né. Mas agora tem outras questões, né, por exemplo, a questão da aspersão, né. E aí o cara fala, não, isso aí não existe não. Então, e aí as pessoas respeitaram, o cara era Nobel, né? Só que ele não era Nobel em fisiologia, né? A parte de medicina, né? De saúde. O cara era de química e de uma área que não tinha nada a ver, né? Eu acho que foi isso, não lembro direito, não. Eu acho que foi um negócio desse das máscaras aí, e todo mundo saiu compartilhando, né? O que o cara falou e tudo mais, né? E era porque ele era, teoricamente, né? Tinha esse respeito aí, né? Que aí, né, está relacionado ao conhecimento que ele tem, né, que é diferente. E aí você pode até falar aí que é como tem uma base de poder em relação à referência também, né, que tem um apelo emocional, né, de como as pessoas também. E aí é uma outra coisa, né, que é a questão de como as pessoas tendem a lidar com determinada questão, né, com determinada informação. Então, por exemplo, para quem já não queria, né, usar ali a máscara e tudo mais, já aproveitava, já tinha um apelo emocional sobre essa questão, né? Isso daí já é uma maneira de influenciar também. Mas, voltando aqui, a questão do conhecimento é diferente da informação, né? Claro que quando a gente está falando de gestão do conhecimento, a gente está falando na organização da informação. Mas, nesse caso aqui, como base de liderança, base do poder, isso daqui vai ser diferente, né? No caso da informação, seria você influenciar a pessoa realmente porque você consegue demonstrar a informação para ela, né? Ou seja, né, você consegue demonstrar os dados ali de maneira organizada, né? E você consegue ter ali uma retenção parcial ou total ali daquela pessoa dentro do objetivo proposto, né, de ser influenciado, porque ela vê ali que realmente tem determinadas informações e aquilo ali está de acordo com o que ela deve fazer, ela acredita naquelas informações. Então, isso é uma maneira de influenciar as pessoas a partir de informações, certo? A outra é a questão do apelo emocional, né? Muitas vezes você tem aí a questão de utilizar, né, questões emotivas, né, questões relativas à ética, questões relativas
a religião e tudo mais, né, para influenciar as pessoas, né? Então isso daí pode ser também, né? Como por exemplo, você tem aí comerciais, né, para que haja aí doação para determinadas campanhas que elas vão e pegam um apelo emocional, né? Se faz o vídeo ali, né? Você tem ali um enredo, né? Então, e é uma maneira de influenciar, né? Através da referência, né? Então você tem como referência ali as crianças que estão com AIDS na África, né? Dentro de um vídeo, e aí aquela música de fundo, né? Triste, aí no fim das contas é um pedido, né? De auxílio do Médicos Sem Fronteiras, né? Então por conta desse apelo emocional você, né, acredita que doar, né, para o Médicos Sem Fronteiras ali é uma coisa que é positiva, e é positiva realmente, tá? Estou dizendo que existe ali dentro do comercial, dentro da estratégia ali, né, puxar pelo apelo emocional, não simplesmente te pedir assim, olha, tem isso, né? Você não está vendo, não existe um apelo emocional. Basicamente a gente está falando disso, certo? Ainda que haja necessidade, você simplesmente escrever ali que precisa e tudo mais, sem ter a música, né? Sem ter o enredo ali, né? Você acaba não tendo esse apelo emocional tão grande, e os resultados, né, relativos à doação, né, elas acabam não influenciando tanto, né? A mesma coisa é a ACD, né, o Teleton lá, relativos a isso. E aí, existem as bases de poder de influência que são chamadas de poder legítimo, né, que é o poder de autoridade. Que isso daí é quando as pessoas elas acreditam na autoridade da outra pessoa, certo? Elas realmente veem ali, né, sem necessariamente a influência ela se dá pela legitimidade que os outros veem em quem está ocupando determinado cargo, né? O caso, por exemplo, e aí, independentemente de se vocês acreditam que monarquia está certo ou errado, e eu também não estou falando disso, mas, por exemplo, você tem lá a questão da monarquia, né? Lá a Rainha Elizabeth. As pessoas, né, naquele país, boa parte delas realmente acreditam ali que ela é a autoridade, né? Existe um poder legítimo. Claro que em épocas passadas isso era muito mais comum, né? Ela está ali porque realmente as pessoas acreditam que ela tem que estar ali, né? De acordo com a história, né? De acordo com essa questão. Então, isso daí é considerado poder legítimo, né? Então, porque se acredita-se que essa pessoa tem que estar nessa posição, e as coisas que ela determina de acordo com essa posição que ela se encontra, né, tem autoridade, tá certo? O mesmo se dá, por exemplo, com figuras religiosas, né, que as pessoas acreditam na referência daquela figura religiosa. Então, ela influencia não porque tem um apelo emocional, ou porque ela apresenta informações, ou porque ela tem conhecimento, ou porque ela está coagindo as outras pessoas ou oferecendo ali uma recompensa, né? Mas porque se acredita realmente de acordo com a posição que ela se encontra, certo? Então, se acredita, muitas pessoas acreditam que ali existe um poder legítimo. Claro que eu estou dando um exemplo aqui, uma figura religiosa, né? Pode influenciar também, né? Pelas outras bases do poder aí, tá? Não estou dizendo que não vai, mas seria como quando uma pessoa crê ali, puramente porque aquela pessoa está naquela posição que ela está falando é o que deve ser seguido, né? A gente vai falar em poder legítimo, né? A gente vai falar em base de poder legítimo, que é relacionado aí a essa autoridade legítima desse indivíduo, dessa pessoa, tá certo? Bom, de todo modo, quando a gente vai falando, isso daqui é importante para a gente entender, né? Como se dão as maneiras de influenciar as pessoas. E aí, né, quando você estiver atuando aí em posições de liderança, é importante estar refletindo sobre como cada tipo de aplicação de poder, né, ela pode influenciar cada tipo de pessoa. Então, é importante reconhecer como as pessoas dentro de uma organização elas funcionam, né? Entender ali como quem é seu subordinado, digamos assim, quem é seu colaborador dentro da organização, como cada pessoa vai funcionar, né? Como cada pessoa vai ser influenciada. E aí, a gente vai pensar por exemplo, que muitas pessoas vão ser influenciadas aí pela questão da recompensa, né? De pensar que elas vão ter ali algum retorno positivo, né? Que elas vão ser recompensadas pela atividade que ela está exercendo, né?
pelo conhecimento, né, por demonstrar, muitas pessoas elas vão respeitar determinadas decisões, né, determinadas solicitações dentro do ambiente de trabalho, porque elas acreditam, né, no conhecimento da pessoa que está pedindo, solicitando para elas, né, de informação, porque realmente elas estão vendo informações, né, ou opa, passei. Ou de referência aí, né? Porque tem um apelo emocional, né? Ou porque elas acreditam, a pessoa está aí nessa posição, ela sabe o que ela está falando, né? Só pela posição que ela está, não porque realmente se pensar, não, ela tem. E aí existe uma correlação, né? Ela está aí, ela sabe o que ela está falando, mas com conhecimento. Se ela está aí é porque ela tem conhecimento, né? E aí você pode pensar, né, na questão do apelo emocional, né? Que existe em relação a essa função, que não é necessariamente o objetivo disso, né? Mas que aí se obedece, né? Porque existe ali aquela questão relativa, né? Como você se sente com relação àquela outra posição, né? Certo? E aí, né? O que eu acredito não seja o adequado nas organizações modernas seria aí a coerção, né? E aí a gente vai falar que não é o ideal a coerção e vai falar aí no empowerment, né? Que é o empoderamento, né? E aí o que é o empoderamento? E aí, não estou falando. Empoderamento é uma palavra, né, do meio de negócio, né, o empowerment. E existe até trabalhos, tese de doutorado sobre empowerment, né? E, obviamente, isso daí acaba sendo tomado por movimentos sociais, tá? Então, a gente está falando aqui de empoderamento, na realidade, não necessariamente como um movimento social, que é tipo o empoderamento de determinados grupos sociais, né? A gente está falando do empoderamento, nesse sentido aqui, como um processo de transferência de poder, né? Ou seja, né, ao invés de você influenciar, né, fazer com que os colaboradores de uma determinada organização façam as coisas que eles devem fazer porque eles têm medo, não, né? Porque eles sentem que eles podem fazer e que eles estão colaborando. Então, a ideia do empowerment, né, ela passa a ser isso, né? Então, para analisar a liderança, é preciso a gente aprender a identificar e conceituar, né, o poder com um enfoque especial às relações de poder que vão ser estabelecidas dentro de uma organização, né? Isso daí até porque uma das necessidades de uma organização sistêmica é que ela seja integrada e horizontalizada, né? E aí, quando a gente está falando nessa ideia de ela ser integrada e horizontalizada, a gente está falando basicamente em distribuir o poder dentro dessa organização, né? Então, a concessão de poder uma das necessidades que a organização sistêmica ela precisa desenvolver, né? Ou seja, a organização sistêmica é uma organização mais horizontalizado, onde você tem ali, né, como se fosse uma questão de colaboração entre os sistemas de uma organização, tá certo? Os sistemas colaboram entre si. E o termo aí, empowerment, né, caracteriza o processo pelo qual os líderes ajudam os outros a adquirir e usar o poder necessário para tomar decisões que afetam a si mesmos e ao seu trabalho, né? E, consequentemente, se afetam ao seu trabalho, afetam o trabalho dessas pessoas, acabam influenciando as outras pessoas que estão na organização e o trabalho da organização, né? E aí, né, a organização como um todo, né? Então, essa questão de você fazer com que as pessoas elas entendam que elas têm poder dentro da organização e elas têm certa autonomia para aplicar e para usar o poder que elas têm, é isso, é a distribuição de poder, né? Então, essa distribuição de poder colabora com que os colaboradores de uma organização eles sintam que eles podem se desenvolver e ajudar a desenvolver a organização. Eles não tenham medo de, por exemplo, colaborar com uma organização, certo? Então, nesse caso aí, é o que a gente vai estar falando do empowerment, né? No empoderamento, né? Seria aí, se a gente fosse traduzir diretamente. Claro que a gente, muitas vezes, né, quando a gente está falando em liderança, né, a gente até falando de coaching, a gente acaba trazendo termos aí, né, em inglês, né, que representam uma determinada ideia. Mas se a gente fosse traduzir, seria essa ideia aí de empoderamento, né? E aí, é porque a gente acaba muito aqui usando a palavra empoderamento, como eu estou falando, para a questão de movimentos sociais, né? Mas aí o empoderamento seria isso, seria a distribuição de poder, né? Tá certo? Até mesmo dentro da ideia de movimentos sociais, né? Mas aí no caso da gestão, a gente costuma falar em empowerment, né? É comum, né? Tem até um conhecido que ele defendeu lá a tese de doutorado dele
nessa área, um cara da área de psicologia, né, psicologia organizacional, e aí ele falou sobre essa questão do empowerment, né, como diferencial competitivo aí, fez estudos de caso e tudo mais. E aí, dentro dessa ideia, né, de empoderamento, né, de distribuir poder para as pessoas, você acaba tendo a questão da política ali, né, de como isso vai ser feito, de como que as influências vão se dar, né? Por quê, né? Às vezes a gente fala política e é muito comum a gente pensar na política partidária, né? E não, né? Na realidade, a vida em sociedade, sejam sociedades menores ou maiores, ela é essencialmente política, né? Porque ela está relacionada a troca de informações e de influências, né? Dentro dessas sociedades. E é isso daí é o que a gente vai chamar de fazer política, né? A política é isso, né? Então a vida em sociedade ela é essencialmente política dentro desse sentido, tá certo? Então, então quando a gente estiver falando aí, né, dessa ideia, né, de dar autonomia ao colaborador, né, que isso daí vai resultar em agilidade para a organização, por exemplo, e para a relação com o cliente, a gente vai estar falando aí em um certo tipo de política, né, em relação ao colaborador dessa organização, tá certo? Porque, né, as pessoas dentro dessa organização elas vão ir se sentindo, né, mais competentes, elas vão se sentir mais confortáveis, né, dentro da organização, né? Então, a gente vai entrar aí nessa discussão aí relativa ao poder, né? Sobre o poder, que foi o que a gente já começou, vai conduzir esse assunto de política, né? Porque essa ideia de politicidade, né? Ela é basicamente um traço inquestionável das relações organizacionais, né? Já que é a forma como que as pessoas elas vão atuar, né? Então, é o poder de disciplinar, de repassar regras, e regras que podem ser formais ou podem ser informais, né? Que pode estar relacionado ali ao estatuto da organização, a política organizacional e, de fato, como que se dão as coisas. E aí, quando de fato como que se dão as coisas, a gente vai estar falando na cultura organizacional e no clima organizacional. Então, a política, né, ela se relaciona com as formas pelas quais os líderes ganham e usam o poder, né? Então, é necessário ajudar o líder a manter-se no topo da situação e controlar os eventos na direção dos objetivos desejáveis, né? Então a gente está vendo até na imagem assim aí, né? Alguém que está falando ali, né? E que está sendo ouvido e tudo mais, né? Então isso daí é a ideia, né? De que um líder ele seja isso, ele está ali no topo da situação e sendo referência ali, né? Em relação às decisões, em relação ao que as pessoas vão fazer, né? E na organização isso não é diferente, tá certo? Então, ela pode ser interpretada, né, a política, de duas maneiras. Ela pode ter a ver com os interesses próprios e de uso dos meios, né, não sancionados, né, ou seja, não determinado por uma lei, um regimento que foi sancionado, definido, né, essa definição aí de Maquiavel, né, que você já deve ter ouvido falar, né, Maquiavel que fala que o homem ele é naturalmente mau, né, que as relações que ele tem que fazem com que ele se torne melhor, né? Ou pode ser visto como uma função organizacional necessária para conciliar os interesses conflitantes entre os membros que compõem a organização. Ou seja, né, a ideia de política, na realidade, nesse sentido, essa segunda maneira de observar é que a política, como se dão as coisas, como se ocorre aí a influência, elas não estão necessariamente ligadas à ideia de um indivíduo que ele quer ali ver como que ele influencia mais, né, as outras pessoas. Claro que isso pode acontecer, né? Que até a questão da visão do Maquiavel pode não estar errada para determinados casos, né? Que o indivíduo ele tem interesses próprios, né? E aí ele quer fazer valer os interesses próprios e aí, com isso, para que se faça valer esses interesses próprios, ele aceita, né, ter certas aberturas, né, em relação às relações sociais, né, com que ele desenvolve, né? Mas já a ideia, e a ideia é que a gente deve acreditar e deve ser a que faz aí, né, uma organização avançar, é a ideia de que a política ela é a função organizacional, né, para
conciliar interesses, né? Interesses que podem ser conflitantes, por exemplo, de um departamento e outro, de uma pessoa e outra, né? E a ideia aí é buscar o equilíbrio, trazendo aí, né, o que seja melhor para todos os envolvidos, né? Então, a ideia da política, dessas interações, dessa questão de influência, acaba estando nisso, né? Então, muitas vezes você pode ter lá a política organizacional, que é o que foi definido, foi sancionado. E aí tem o que acontece fora do que foi ali, dessa relação que foi definida, essa relação aí, né, que foi sancionado, né? E aí a gente pode falar, né, que nesse sentido, né, o que nenhum líder ele pode negar é que muitas vezes a arte da política ela é a realidade, né, e consequentemente a necessidade, né, de acordo com os relacionamentos que existem dentro de uma organização, tá certo? E aí a gente vai falar aí, né, na arte da política, né, que muitas vezes acaba sendo influenciada, inclusive, né, é, pela aquela base, né, lá da China antiga, que é a arte da guerra do Sun Tzu, né, que você já deve ter ouvido falar, né, é um livro que ele define aí muito mais características de gestão, de influência, né, do que efetivamente de campo de batalha, né. Então ele traz muito dessa questão da política, né. Então até mesmo eu tenho um livro aqui que é o livro da política, né, e uma das primeiras partes ali desse livro, ele vai estar falando desse outro livro, né? Está se referindo a esse livro, que é a questão das políticas, né? Das questões de influência, de liderança, de gestão, né? É, relacionados às pessoas, relacionados aí ao relacionamento com outras pessoas, né? Então, quando a gente vai falando isso, né, a gente vai falar, né, que a arte da política é a realidade e talvez, né, até a necessidade frente a alguns impasses de relacionamento, cabendo, né, a liderança a analisar a dinâmica política da organização na qual está inserida e avaliar o seu impacto na cultura organizacional. Então, muitas vezes a gente vai ter essa questão dos impasses no relacionamento, né? Os impasses aí relativos aos relacionamentos dos indivíduos, né? Uma organização de fato, que foi a primeira coisa que a gente viu na disciplina passada, que é uma organização, né? É um conjunto de indivíduos com um objetivo comum, né? E aí, obviamente, embora exista ali um objetivo comum dentro de uma organização, você pode ter objetivos individuais que acabam divergindo ali dentro do que é o objetivo comum, né? De como levar ali as coisas, de como lidar com o cotidiano e com as coisas a médio e longo prazo. E aí, a ideia da política é você conseguir aí, como liderança, gerir essas diferenças, essas divergências de visão, né? Dentro dessa organização. Então, definir, visualizar como que determinadas decisões elas vão impactar, né, na organização, a dinâmica política da organização, e avaliar o impacto na cultura organizacional, já que a cultura organizacional, de modo geral, ela vai estar baseada dentro dos valores de uma organização. E aí, quando a gente fala lá missão, visão, valores, o que são os valores? São, de fato, que uma organização acredita e que criam a cultura dessa organização, né? Então, podem ser valores como, por exemplo, né, o respeito ao cliente interno e externo, né? E aí isso daí efetivamente acaba se tornando parte da cultura organizacional, né? Que basicamente vai ser a ideia de como as coisas funcionam aqui, né? O como que as coisas se dão nessa organização. E aí a forma como os líderes utilizam os seus poderes, desenvolvem suas políticas, ela vai estar diretamente relacionada com essa cultura da organização, né? Ou seja, né, isso, né? Como que essa organização funciona, né? Então você vai se perguntar, né, como a forma de poder, né, que é utilizada pelo líder, ela vai estar relacionada à cultura da organização, né? E aí é estratégico saber sobre a cultura da organização? Sim, né? É estratégico saber sobre a cultura da organização, porque você vai entender como as coisas funcionam, né? Entendendo como as coisas funcionam, você sabe, né, quais são os passos que se pode dar em relação aos objetivos da organização, né? Entendeu? Então, e aí, como o líder ele impõe ali, né, de certa maneira, ele influencia as atividades dentro da organização, também vai influenciar na cultura organizacional, né? Como, por exemplo,
organização que o líder principal ele impõe o medo, é tendência que isso aí passe para os outros níveis também, né? E as coisas aí, elas são por base do medo, as pessoas têm medo de serem mandadas embora, né? E aí elas vão fazendo as coisas ali meio que com medo, meio que insatisfeitas, meio que com, né? Se cria aí um ambiente, né? De certa maneira não, desfavorável, né? Desfavorável, por exemplo, à colaboração natural que as pessoas tenderiam a dar para essa organização, porque as pessoas vão acabar tendo ali medo de colaborar de fato, de colaborar efetivamente com essa organização, né? Então, aí, essa cultura, né, que a gente está falando aí, essa cultura da organização, essa cultura organizacional, ela é meio que o hábito, né? Ou seja, o jeito que as pessoas que compõem a organização, elas estão, né, histórica e habitualmente acostumadas a lidar com as situações. Então, isso daí forma a cultura organizacional, né? Então, é basicamente isso daí que a gente vai estar falando. E aí, a gente vai buscar entender aí o que é a cultura organizacional. E a gente está vendo aqui uma imagenzinha, né, que o pessoal está montando aí, né, colaborando, montando, colocando peças. Então, a maneira de colocar essas peças vai ser aí como essa organização vai funcionar, né? Tá certo? Como que essas peças estão sendo colocadas, né? Então, a cultura organizacional ela se refere a um conjunto complexo de valores, crenças e ações que define a forma como uma organização conduz, né, o seu negócio. E aí, a gente pode dizer, né, que a cultura organizacional, dessa maneira, esse conjunto de valores, crenças e ações, e aí a gente está vendo, né, que aquela definição lá inicial, no plano de negócio, no planejamento estratégico de valores, ela vai influenciar de fato aqui, né? Ela deve influenciar de fato aqui. Então, tanto que a gente está vendo, né, a relação desses valores, crenças e ações. E aí, não adianta também. Então, a gente está vendo que é um emaranhado disso, né? Um combinado dessas coisas. Não adianta também você escrever lá que o valor é, não sei, o amor ao próximo e isso não, na ação ali, né? De quem está encabeçando, a liderança, isso não existe, né? Tá certo? Então, esses valores eles têm que ser muito bem pensados para que eles façam sentido para as pessoas também, para que os colaboradores eles vejam sentido no que eles estão fazendo. Logo, a cultura organizacional ela é refletida através do cotidiano, das relações, do dia a dia de uma organização. Ou seja, né, ela vai formar a cara dessa organização e ela é visível através de todos os ambientes físicos dessa organização, né? Os ambientes que essa organização está atuando aí, né? Como um todo, né? Buscando com isso, de maneira involuntária, influenciar todos os indivíduos, os quais fazem parte da organização, a participarem sempre, né? Objetivando o equilíbrio organizacional, uma vez que as pessoas se moldam à forma da organização e a organização, consequentemente, ela é moldada à forma das pessoas que participam da sua existência. Isso faz com que a organização ela seja e tenha uma cultura organizacional. Então, a organização, de fato, né, ela é, né, a cultura, porque ela é formada a partir dessa cultura, de como as pessoas veem as coisas. E aí a gente vai pensar na relação de que o indivíduo ele vai influenciar o meio, tão como o meio influencia o indivíduo. Então, conforme as coisas se dão, as ações se dão, os indivíduos colaboram e atuam entre si dentro de uma organização, essa organização ela vai se formar, né? Ela vai se montar. E aí, dessa maneira, a gente vai ter a ideia, né, de que como ela se montou, ela também desse ponto, né, ela também vai influenciar como as pessoas vão atuar, como vão ser as ações das pessoas dentro dessa organização, certo? Beleza? Então, basicamente é isso, né? A organização ela vai ser um organismo vivo, né? Ela vai ser um organismo vivo que muda de acordo com as interações, de acordo com as ações, né, dos indivíduos que a compõem. E esses indivíduos também vão atuar perante a uma lógica da cultura organizacional, do que já existe naquela organização, certo? De como a organização se compôs, de como ela foi definida, né? Bom, então a gente entendeu aí, né, qual que é a ideia básica aí da cultura organizacional, certo? A ideia é basicamente como as coisas funcionam, né, os hábitos aí, né,
de uma organização, como as coisas acontecem aqui, né? Então, a cultura de uma organização, basicamente, ela se reflete nisso, né? A partir de como os indivíduos, eles lidaram com essa organização e como a organização ela foi se constituindo. Dessa maneira, ela vai acabar influenciando aí como os indivíduos, né, vão atuar de acordo com essa cultura da própria organização, que é a própria organização, certo? E aí, dentro dessa ideia de cultura, a gente vai ter três dimensões, certo? E aí, quais são essas três dimensões relativas à cultura, né? A primeira dimensão é a dimensão material, né, que vai influenciar em como essa cultura organizacional ela atua. Então, isso está relacionado ao ambiente físico, a recursos materiais e à tecnologia, certo? Então, por exemplo, uma cultura, ela pode ser mais cultural que se comunique pelo Skype pelo Skype ou pelo Teams em uma organização que é maior e que as pessoas, né, elas enviam ali, né, tem essa ferramenta. Se não há essa ferramenta, vai ser mais natural que a pessoa levante e ela vá até a outra pessoa que ela precisa de alguma informação, tá certo? Então isso daí acaba impactando, né, em como as relações vão se dar no ambiente de trabalho. O próprio ambiente físico, né? Onde a organização se encontra. Se, por exemplo, é um ambiente mais cômodo, né? Mais confortável, né? O espaço físico é bom, né? Adequado, inadequado. Isso daí também vai influenciar a cultura. E até mesmo, né? Aonde essa empresa se localiza. Ela se localiza de frente para a praia ou de frente para outro prédio, né? Ou se não tem nem luz solar, né? Então, isso tudo acaba influenciando a cultura de uma organização. A outra dimensão é a dimensão psicossocial, né? Que está relacionado aí às relações formais e informais de poder, né? Ou seja, está relacionado às lideranças formais e às lideranças informais, né? Que a gente sabe que a liderança não necessariamente vai estar atrelada em um cargo de chefia. Muitas vezes lá tem uma pessoa que está no cargo de chefia e essa pessoa pelos demais, ela acaba não sendo considerada aí como um líder, né? É um líder de jure, mas não é um líder de fato, né? Ou seja, né? Ela não está numa posição de liderança, mas não exerce de fato a função de liderança. Então a gente tem essas relações, né? Então o psicossocial são como as pessoas entendem as coisas, como que elas se relacionam entre si. E a cultura organizacional também vai ter aí a dimensão ideológica, né, que vai estar relacionado aos componentes conscientes e inconscientes relativos às normas e valores daquela organização. Você pode ter os valores que estão descritos, né, e você pode ter aí os valores que eles não estão descritos e que vão ser compreendidos, vão ser entendidos aí dentro dessa organização, né? Embora eles não estejam definidos dentro de um regimento, dentro de uma norma, dentro de uma regra da legislação, né? Mas eles são aí parte dessa relação, certo? Dessa organização, tá beleza? Então a gente tem basicamente aí essas três dimensões aí da organizações, né? E essas três dimensões aí vão de fato formar aí a cultura de uma organização, né? E aí a cultura ela vai ser esse padrão aí, né? De crenças inventadas, descobertas ou desenvolvidas, né? Por um determinado grupo, à medida com que esse grupo ele vai aprendendo, né, a lidar com os problemas relativos à própria organização, né, e vai se adaptando externa, né, às questões externas e tendo aí uma integração interna dessas ideias, tá certo? Então, esse conjunto de valores, né, e normas, eles vão controlar efetivamente aí as interações dos membros da organização, né, entre si e com quem está fora da organização, com os fornecedores, com os clientes, tá certo? E com a sociedade de um modo geral, né, que são aí stakeholders também, né, partes interessadas nas tarefas, né, na função social daquela organização. Então, isso daí pode ser utilizado, né, para avançar como vantagem competitiva, né, e promover os interesses da organização, né, uma vez que vai controlando aí como as pessoas se comportam, tomam as decisões e gerenciam aí o ambiente de trabalho, o ambiente organizacional. Dessa maneira, a gente vai ter aí dois tipos aí que a gente vai dizer, né, de cultura, né, dentro dessa cultura organizacional que vão compor a cultura organizacional como um todo, que é a cultura formal e a cultura informal. E aí a gente tem essa imagem aí, né, do iceberg da cultura organizacional.
certo? É... É... Bo- é, Pode falar. Eu ia falar justamente isso para botar para gravar de novo. É... Bom, e aí a gente tem, né, o que a gente vai falar de cultura formal e de cultura informal. Então, a cultura formal, né, ela é a cultura que é mais facilmente detectada nos manuais, nos materiais da empresa, né, é aquela que você está tendo aí a representação, né, por procedimentos, padrões, ou regras, né, ou definições que estão aí de uma maneira mais clara. E a cultura informal é formada através da criação dos grupos informais, né? Então, a cultura informal ela, por muitas vezes, né, ela não se torna consciente e explícita, né? Então, ela é o que efetivamente vai criar aí a cultura organizacional de como as coisas funcionam aqui, mas não necessariamente, né, ela vai ser discutida, né? E aí ela pode, né, auxiliar, mas ela também pode prejudicar aí os rumos da equipe de uma organização, tá certo? Então, os aspectos formais, como a gente está vendo aí, os abertos, né, aberto que está claro, né, está aberto, beleza? Então, são esses componentes visíveis, como a gente está vendo aí, né, componentes visíveis e publicamente observáveis, orientados para aspectos operacionais e de tarefas, né? Então, por exemplo, a estrutura organizacional, isso daí está aberto, está claro, né? Como está definida a estrutura organizacional, quem está em cada ponto aí dentro dessa estrutura, títulos e descrições de cargos, né? Quem está em cada cargo, isso daí também está definido, está claro. Objetivos estratégicos estão descritos, né? Que tá escrito, está dentro dos padrões, como, por exemplo, a visão da organização, né? Está dentro de um planejamento, está escrito. Isso daí vai compor aí, né? Os aspectos formais, a cultura formal, né? Os valores ali que estão descritos também, né? E as estratégias, tá certo? A tecnologia e as práticas operacionais, né? As tarefas aí que seguem um padrão, né? Uma padronização, as políticas e diretrizes de pessoal, né? Ou seja, a política institucional ali, né? Plano de desenvolvimento institucional, muitas vezes lá o PDI, né? Está escrito, né? Está formalizado. Métodos e procedimentos que estão formalizados, medidas de produtividade física e financeira, né, que estão aí, né, medidos, né, que estão descritos, estão ali formalizados, são parte aí da cultura. E aí a gente tem os aspectos informais, né, que são os padrões de influência de poder, conforme a gente falou, né, que, por exemplo, de acordo com cada colaborador, você pode perceber aí o que influencia mais, como influenciar de uma maneira melhor, e algo que não é formal, né, que não está institucionalizado, que como, por exemplo, com o Fabrício você tem que lidar assim, com o Vinícius você tem que lidar assim, né? Isso vai ser uma percepção de quem está exercendo aí a função de liderança. Percepção e atitudes das pessoas, que é isso, né? Um aspecto informal, cada pessoa aí vai ter uma característica distinta, sentimentos e normas de grupo, né? Então, os sentimentos eles podem variar de acordo até mesmo com os dias, né? Que um dia uma pessoa se sente de um jeito e atua de um jeito, outro dia ela se sente de outro e atua de outro. As pessoas não são máquinas. Tem as questões, né, de sentimentos, os valores e expectativas pessoais, né? Então, os valores e expectativas pessoais que não são os valores organizacionais que estão definidos ali, né? E aí, até mesmo os valores pessoais vão influenciar, né? Vão ter a relação com esses valores ali da organização, tá certo? Padrões e interações informais, né? Como as pessoas, né, interagem ali informalmente, normas grupais que podem se formar que não estão descritas, né? Que não está ali que esse grupo aqui tem que interagir dessa maneira, esse outro grupo tem que interagir dessa maneira, tá certo? E as relações afetivas, né? Então que podem influenciar aí, podem influenciar negativamente, né? A questão organizacional, né? Que é como uma pessoa se sente em relação à outra, né? Pode ter ali, por isso que muitas organizações, né, elas buscam proibir aí o envolvimento emocional, né, de quem está na mesma equipe, né, para você não ter essa questão das relações afetivas afetando a inter-relação com o ambiente de trabalho. Então, esses aí são os componentes invisíveis e cobertos, né, afetivos e emocionais, orientados para os aspectos sociais e psicológicos, né, dentro de uma organização. Então, na realidade, né, os aspectos tanto formais quanto os informais vão aí, né, formar o que a gente entende de fato como cultura organizacional.
tá certo? E aí, nesse sentido, entendendo essa cultura organizacional, entendendo que essa relação de pessoas, né, como cada pessoa interpreta uma determinada interação, né, é importante que o líder ele desenvolva aí certas características que estão aí principalmente atreladas à comunicação interpessoal, porque a comunicação interpessoal vai trazer as características técnicas, mas também as características emocionais, né, para lidar e se comunicar com as pessoas de maneira diferente, né, e conseguir aí ter um ordenamento, né, das atividades que essas pessoas vão estar realizando. Então, a habilidade de comunicação interpessoal, né, ao liderar, encontra-se comportamentos de oposição, e a eficácia da liderança depende da capacidade de comunicação, bem como, né, de ser avaliada pela capacidade de influenciar os outros. Então, outro ponto, né, um ponto é você ter uma boa comunicação interpessoal, conseguir lidar bem com as outras pessoas, e a outra é influenciar essas outras pessoas, né? No caso das chefias que têm aí subordinados, mas pode ser ali também, né, pessoas que necessitam influenciar os outros para que as tarefas delas sejam executadas da maneira mais adequada, né? No sentido aí de atingir as metas organizacionais. Aí a gente vai poder nomear as seguintes características aí, né, que quem é líder, né, quem está em uma posição de liderança deve ter, né? O primeiro é interesse pelos outros, né? Então, se alguém está numa posição de liderança, é importante que ela demonstre que ela tem interesse aí pelo que as outras pessoas estão fazendo, né? E efetivamente o que as outras pessoas almejam, né? O que elas querem e o que elas necessitam, tá certo? Porque, né, dentro dessa ideia aí, né, como a gente viu de cultura organizacional, a cultura é formada pelas pessoas, tá certo? Então, a cultura de uma organização, geralmente, ela começa pelo fundador, né? O que é o líder pioneiro dessa organização, que vai articulando, implementando as ideias e valores da organização de acordo com a visão dele, de acordo com a visão das outras pessoas. Então, a partir dessa interação com as outras pessoas, de valorar o que as outras pessoas efetivamente pensam, né, você vai tendo uma integração, né, interna com os colaboradores e uma adaptação aí às demandas externas, tá certo? Então, a força dessa cultura, de acordo com o respeito a esse tipo de interação, ela é muito importante, né? Então, a cultura organizacional, ela passa a ser a mente ali da organização, né? E as crenças comuns que vão aí refletindo, né, as tradições, os hábitos dessas organizações, elas estão levando em consideração esse interesse pelos outros, né? O interesse pelos outros, os outros internos e os outros externos também, tá certo? Então, isso daí está concernente com o que a gente veio falando, beleza? O outro ponto, né, é a capacidade, como a gente falou, de exercer influência, né, de como que você vai ter aí o interesse pelos outros, mas não é necessariamente fazer tudo que os outros querem, né? É também você exercer uma influência para que essas pessoas executem as atividades que elas devem executar, né? Executem as atividades que elas devem exercer, tá certo? Então, esse daí seria aí o outro ponto aí dentro das características de liderança, das características do líder, tá certo? Mais um ponto é proatividade. O que é ser proativo, né? Diferente do que muitas vezes uma pessoa pensa, que ela vai estar no cargo de liderança, ela vai estar num cargo de gerência, de chefia, e ela vai mandar e os outros vão obedecer. Na realidade é o contrário, né? O líder, ele é proativo, ele puxa as coisas para ele, ele faz as atividades, ele está sempre em prol de desenvolver as atividades, né? De servir aos outros, de ser mais proativo, né? Então, uma característica de líder é a proatividade, né? Você tá disponível para fazer as coisas, né? O líder, ele tem que estar disponível, né? Ele não tem que estar indisponível, não tem que ser servido, né? O líder, ele não é rei, né? Ele é servo, na realidade. Bom, a outra questão é a capacidade de comunicação. Comunicar bem, né? Tanto no sentido de internamente, né, transmitir informações, como a gente viu lá, características de líder, né, lá do Mintzberg, que foi quem primeiro organizou essas características da questão do líder aí, como uma teoria administrativa, né? Ele traz ali a questão do líder, né, como o líder tendo a capacidade de trazer informações de fora da organização para dentro da organização, influenciar as pessoas, disseminar as informações, disseminar para fora da organização, né, e conseguir fazer a liga ali entre trocas de informações entre pessoas, né? Então, essa daí é a capacidade, né, não somente de
receber a informação, mas transmitir a informação e de organizar essa informação e comunicar bem essa informação. E o outro ponto aí relativo à liderança é a visão estratégica, ou seja, a visão mais holística, né? A visão da estratégia de uma organização, a visão como um todo, né? Uma visão mais conceitual da organização vai estar relacionada aí, né, às questões de liderança, tá certo? E aí, essas características, elas são facilmente identificadas pelas capacidades, né? Quais são as capacidades que um líder deve ter, né? Capacidade de ouvir, capacidade de curar, né? A ideia de curar é tipo você buscar atender, por exemplo, alguém está machucado, você vai ali curar aquela pessoa. Seria essa a ideia, né? Não necessariamente curar efetivamente, mas, por exemplo, solucionar o problema daquela pessoa, né? A outra capacidade de integrar, né? De juntar as pessoas, juntar as informações, juntar as áreas, conduzir, né? Ou seja, direcionar, né? É uma capacidade importante, até que a gente falou ali como capacidade administrativa, preparar e defender, né, cada profissional que esteja no time. Então, aí são as capacidades, né, intrínsecas, né, e a gente pode dizer até emocionais, né, que um líder ele deve ter, tá certo? Bom, e qual é o ponto, né, crucial da liderança, né? Então, dentro desse sentido aí, né, de que o líder ele deve ouvir, curar, integrar, conduzir, preparar e defender, a gente vai ter aí também, né, como características cruciais aí para a liderança, as características relacionadas à ética, né, que vai trazer a ideia de credibilidade, né? Então, por exemplo, alguém vai ter credibilidade quando as pessoas acreditam que ela é ética, né? Então, a credibilidade, a ética, elas aparecem aí dentro também de uma ideia de destaque, né? Como características dos líderes formais e informais, né? Como valores, né? Relativos, por exemplo, à honestidade, ao respeito, à solidariedade, né? Que vão aí ser as bases para uma transformação organizacional em busca aí de uma melhoria contínua, né? Então, o verdadeiro líder ele vai facilitar os processos de mudanças, né, que estão de acordo com a necessidade aí organizacional de sobrevivência na organização, né? Então, essa mudança, né, vai assegurar aí critérios como critérios de segurança, né, de compreensão das pessoas, né, sobre o que deve ser modificado, né, para que se há crise, as crises sejam solucionadas e que se evite essas crises, elas não hajam, né, dentro do sentido de melhoria contínua dentro da organização, tá certo? E aí, né, a gente vai perguntar aí, né, o que seria aí o ponto crucial da liderança? O ponto crucial da liderança é fazer com que os integrantes das organizações, pessoas de diferentes objetivos, né, cada um tem um objetivo pessoal e individual, de alguma forma se mobilizem e contribuam para o objetivo maior e para as metas da organização, né? Ou seja, é necessário que haja aí uma melhoria contínua, né, dentro da organização, e as pessoas elas precisam mais do que recursos, né? Elas necessitam ser talentos, né, e constantemente motivadas, né, já que como capital intelectual elas precisam aí, né, também ter um líder motivador, né, que as motivem a criar, a colaborar aí com essas metas organizacionais, tá certo? Então, o líder e seu perfil, suas características de personalidade fazem toda a diferença no clima e na dinâmica organizacional. E aí, o que seria aí, né, o clima organizacional, né? É como as coisas estão, né? Então, assim, você tem como as coisas funcionam, e você tem a coisa mais transitória, que é como as coisas estão, né? Qual é o clima na organização em determinado momento. Então, a ideia é que o clima ele seja sempre propositivo. Então, muitas vezes, isso daí está ligado às características de personalidade aí do líder, da liderança, né? O que seria basicamente a personalidade, né? São as características sociais, né? De sociabilidade, biológicas, né? Desse líder, né? Que aí estão relacionadas com, por exemplo, a capacidade de interação social, né? Que ele vai estar desenvolvendo ali como uma característica da personalidade, né? Então, a personalidade ali também pode ter essa ideia de interação agregada, né? Tanto que você tem, por exemplo, as ideias, por exemplo, da psicologia que ajudam a desenvolver essa capacidade de, por exemplo, a pessoa ela ter ela interagir mais, né? Não necessariamente, claro que tem pessoas que elas são mais abertas, né? Elas são mais
como é a palavra? Elas se expressam mais, né? E tem outras pessoas que elas são mais extrovertidas, né? E tem outras pessoas que são mais introvertidas. Mas a ideia de interagir socialmente é uma característica que pode ser desenvolvida, né, dentro da personalidade. E essa característica, mesmo para as pessoas que são introvertidas, ainda que elas sejam introvertidas, elas conseguem interagir bem e conseguem sociabilizar, tá certo? Então isso é uma coisa que pode, né, ser desenvolvida, tá certo? Bom, então, né, dentro desse sentido aí, a gente tem o líder, ele tem um perfil significativo na questão de evolução, né, ou se ele não for um bom líder, né, de estagnação da organização, né, já que é ele que envolverá as pessoas que formam a organização e se articulam em prol dos objetivos do que a organização necessita, né? Então, o líder, né, ele vai ser aí um organizador, né? Ele vai organizar as pessoas, ele vai influenciar as pessoas, ele vai fazer com que essas pessoas desenvolvam suas tarefas, sejam colaborativas dentro da organização e que vença a criar o diferencial competitivo que nós falamos anteriormente, né, dentro da organização, para que essa organização ela vá evoluindo, vá, né, cada vez mais se expandindo dentro do mercado, certo? E aí, tem algumas maneiras, né? E aí, como a gente falou ali, né? O líder ele vai ser o grande influenciador, né, na questão de evolução ou de estagnação, né? Então, como fracassar com as mudanças, né, de um grupo, né? Então, como que o líder ele pode ser um mau líder, né? Então existem, né, algumas formas certeiras de impedir, né, que um grupo aprenda a mudar, de que um grupo evolua, de que um grupo colabore, né? Então, a primeira delas é ter coordenadores que deixem claro quem é que manda, né? Aquela noção de que eu mando porque eu posso, você obedece se tiver juízo, se tiver conta para pagar, né? Então tá mais ou menos assim, que é a mesma ideia ali da influência pela coerção, da influência ali, né? Porque eu tenho o poder, eu vou mandar e você não tem o poder, você vai obedecer, né? Então, essas maneiras certeiras aí, né, de você fracassar ali dentro das mudanças devidas para a organização relativas à melhoria organizacional, né? Centralizar as inovações sob o aval, a aprovação do coordenador, né? Aquele cara que ele coloca assim, ele sabe que ele não tem tempo para ver tudo, né? Então, assim, por exemplo, qualquer coisa que as pessoas têm que fazer, tem que pedir a benção dele, né? Então, mesmo que às vezes ele não entenda, ele não tenha informação, ele quer que peçam a benção dele. Então, isso daí provoca um processo burocrático, vai parar a produtividade e a pessoa tem que ir lá e perguntar: olha, eu posso fazer isso? Ele vai dizer sim, né? Porque ele quer sentir, né, como que ele está na posição de liderança, que ele manda, né? Então, isso daí é uma outra questão aí, né? Que vai ser uma maneira de fracassar em relação à evolução da organização. E a outra questão é de subestimar o potencial do grupo, né? Que é a questão de que, como eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o portador do conhecimento, eu sei das coisas e quem está abaixo de mim sabe menos do que eu, né? Então, e não é assim, né? Na realidade, o líder ele vai servir ali como uma liga para colaborar com as pessoas e não porque ele é o mais sabichão, ele é o mais brabo, o mais conhecedor, né? Ele é o PDG, né? Os outros, né, são nada. Não, não é por aí, né? Então, mas tem aí pessoas que assumem cargo de liderança e tem aí esse raciocínio, né? E aí você tem que pensar que isso daí não é o que gera diferencial, né? Assim, gera um diferencial incompetitivo, vamos dizer assim, é um diferencial negativo, resultados negativos. O que gera um diferencial competitivo para as organizações é a habilidade das pessoas, né, que integram as organizações transformar os seus conhecimentos em vantagens competitivas. E aí, se você subestima essas pessoas, elas vão se sentir subestimadas e elas não vão aí colaborar com os seus conhecimentos para transformar aí a organização, né, trazer mudanças positivas e propor novidades, propor melhorias para a organização. Dentro desse sentido de buscar aí o diferencial competitivo, o que é o diferencial, né? A gente está vendo aí o pontinho que está diferente, está fora, né? Nesse sentido, ser competitivo é possuir uma equipe com uma interação e melhor aproveitamento das habilidades do que uma equipe concorrente,
né? Então, por exemplo, nesse sentido, o competitivo, né, não é o cara que está na posição de liderança, né? É a equipe, né? Ou seja, a equipe que tem mais liberdade, que tem mais autonomia, que se sente mais motivada a, a solucionar os problemas, a melhorar a organização, a desenvolver melhor a organização, né? Então, isso daí vai gerar aí o diferencial competitivo para a organização, né? Então, o grande diferencial competitivo dos líderes, né? Ele vai estar em deixar a equipe constantemente em busca e aberta a uma demanda contínua de inovação e de melhoria de acordo com o que o mercado exige, né? Ou seja, tendo mais autonomia, né? Desenvolvendo mais capacidades, né? E aí tem até uma frase que diz, né, que o bom líder ele não tem medo de gerar novos líderes, né? Ou seja, ele não tem medo de dar autonomia para aquelas pessoas que estão ali e que até mesmo elas comecem a atuar em posições mais de liderança, porque ele vai estar permitindo que outras pessoas aí venham a desenvolver essas capacidades, né? E atender melhor as metas e ter ali a visão de dono, né, da organização, tá certo? Então, diante disso, é possível que a gente entenda que o papel do líder, né, ele é dotado de características e habilidades, né, de permitir ali as pessoas a colaborarem, de fazer com que elas colaborem, né? Então, a capacidade que um líder ele tem que ter, a grande habilidade para ele ser bem sucedido, é a de reunir as pessoas em torno dos projetos, das metas, dos objetivos e dos processos de trabalho, onde essas pessoas também busquem resultados significativos, né? E que elas estejam motivadas, né, com um clima de trabalho favorável. Então, o líder ele vai buscar criar um clima de trabalho ali mais favorável, clima organizacional favorável para que as pessoas elas venham aí a desenvolver aí as suas capacidades e a desenvolver a organização, certo? E aí eu pergunto aí para vocês, né? Quais são as características da liderança para a formação de equipes? E aí, o que vocês acham? Então, né, a gente tem várias características que a gente pode pensar aí, né, que o líder ele tem que ter na formação, né, no desenvolvimento das equipes, né? E aí a gente pode ter características que elas são Oi. mais relacionadas. Oi? Ah, agora foi. Ela falou que não estava saindo. Bom, alguma das dentro das características aí, né, que um líder ele tem que ter, né, elas vão estar aí, algumas estão aí, né, não todas, mas basicamente a gente vai ter características que são mais racionais e características que são mais emocionais, né, como por exemplo um líder, né, mais efetivo, né, de uma certa maneira racional, ele quantifica, né, ele analisa dados, ele quantifica, ele sintetiza informação, ele sabe como as coisas funcionam, né, ele organiza, ele planeja, tá certo? Dentro do âmbito aí emocional, é uma pessoa com características de curiosidade, quer saber, quer aprender mais, criativa, né, imaginativa, corre riscos, né, não necessariamente coloca os outros para correr risco, né, então, ao invés de colocar o outro, ele corre os riscos, né, fala o que sente, ou seja, é mais espontâneo, não é uma coisa assim forçada, né? E apoia, né? Colabora. Então a gente tem as duas coisas, né? Então um líder formal, né? Ele precisa ter conhecimentos técnicos aí, esses conhecimentos racionais, né? Mas ele também necessita aí lidar com as pessoas. Então ele necessita desenvolver esses aspectos emocionais, tá certo? Enfim, né? O que a gente vai ter, né? A gente vai ter que ter a integração entre essas duas coisas, né? Entre as capacidades, né? Do hemisfério racional e do hemisfério emocional. E essas capacidades devem ser desenvolvidas, né? Então, a gente tem o líder, né? Nós aí mesmo como líderes, né? Nós teremos, né, que ter aí, né, tanto conhecimentos técnicos quanto conhecimentos emocionais. Então, o líder ele precisa ter alto nível de habilidades e competência interpessoal, que seria a dimensão, né, do eu-outros, né? Ou seja, né, não somente dele, mas também dele em relação aos outros, que possibilita uma comunicação efetiva e relacionamentos satisfatórios. As pessoas, né, elas entendem ali que o líder, ele também entende eles como pessoas que têm suas necessidades próprias, suas individualidades, né? Então existe essa relação aí eu-outros, né? E isso aí possibilita aí, né, uma comunicação mais efetiva, né? Um melhor tratamento e
relacionamentos mais satisfatórios dentro desse ambiente laboral, dentro desse ambiente do trabalho. E aí, não necessariamente, né, quem vai ser líder, né, precisa aí de um cargo de gerência, né? Você às vezes observa aí, né, que às vezes você tem um grupo ali de amigos, de familiares, não é um cargo, né, mas tem uma pessoa ali que ela exerce uma função de liderança, ela é observada pelos outros como uma pessoa ali que serve de referência, né, para apoiar, para tirar dúvidas, né, e aí tem uma posição de liderança, né, e isso aí também acontece dentro das organizações, né, e aí isso daí a gente vai chamar dentro das organizações como líderes informais, né, que é quem possui essas características, né, de servir como referências em diversas situações que a vida apresenta e que a vida organizacional apresenta e que são vistos aí como funções de liderança, né? Até, inclusive, o Elton Mayo, né, que é o cara que desenvolve a teoria administrativa das relações humanas, um dos estudos do Maio é sobre isso, sobre a liderança informal dentro das organizações, que às vezes tinha um sujeito lá que ele está na mesma posição que os outros, mas os outros vão lá perguntar, falar com ele, ouvem, né, o que ele tem a dizer, as ideias dele, e aí essa pessoa exerce uma função de liderança de uma maneira informal. E aí é por isso que a liderança ela acaba sendo sistematicamente estudada para que se compreenda quais são as características que tornam alguém líder e que podem ser agregadas como qualidades emocionais ou técnicas às pessoas que têm que estar nessas funções, nesses cargos de chefia. Claro que, obviamente, para as pessoas que vão estar aí nos cargos de chefia, é natural que se busque as pessoas que já têm essas características, certo? E aí, né, essas características, essa posição de liderança, ela vai ser extremamente importante para o sucesso de uma organização, porque o sucesso de uma organização ela depende mais do que qualquer coisa da gestão eficaz das pessoas. As organizações, elas são formadas pelas pessoas, então as habilidades que um líder tem de conduzir essas pessoas são extremamente importantes para o sucesso dessa organização, para a constituição de uma boa cultura organizacional, de um bom clima organizacional e, consequentemente, que tragam bons resultados para essa organização. Beleza, pessoal? Bom, por agora aí é tudo. Obrigado aí pela atenção aí de vocês, né? E por enquanto é somente isso, pessoal.